Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira, o Evangelho que a liturgia nos propõe para a nossa oração, meditação, conversa com o Senhor e direcionamento da nossa vida a partir daí, é o Evangelho de Lucas, do capítulo 17, versículos 26 a 37. Lucas 17, 26 a 37. Coloquemo-nos na presença do Senhor e sob a poderosa ação daquele que prescruta os nossos corações e as nossas almas para tornar viva e ativa em nossa vida esta palavra que hoje o Senhor quer semear no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, nós estamos já desde ontem, se não me engano, naquele chamado sermão apocalíptico de Jesus no Evangelho de Lucas. Justamente porque o ano litúrgico vai indo para o seu fim e a liturgia então começa a nos propor esses temas relacionados, enfim, ao final dos tempos e à compreensão dessas realidades últimas. E esse Evangelho, então, tem por isso, porque fala de realidades que estão aquém, né, daquilo que nós podemos compreender na sua realização, no seu momento, no seu tempo, na sua maneira de acontecer. Por isso, toda essa conversa é marcada por uma linguagem simbólica, misteriosa, nós podemos dizer, né? E dessa forma, então, o Senhor procura nos instruir sobre a maneira como nos colocarmos diante dessas realidades. E aqui, então, concretamente, lhes posso acenar algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, o Senhor nos convida a compreender que as coisas mais importantes não são aquelas que geralmente não são aquelas pelas quais geralmente a gente pergunta. Isso fica muito claro no final do Evangelho. Justamente a pergunta feita pelos discípulos é aquela que parece assim talvez uma das mais misteriosas, ou seja, não respondeu onde estiver o cadáver, ou seja, é lógico que os abutres eles se reúnem em torno disso, mas, ou seja,
Jesus não aponta para o lugar, mas simplesmente diz que lá acontecerão as coisas, né, e se reunirão em torno do desastre, vamos dizer assim, relacionando com o cadáver. O que acontece aqui, então, é que, em primeiro lugar, nós temos que pensar e entender que geralmente as nossas perguntas, ou melhor, a nossa curiosidade, ela vai fazer com que nós nos voltemos, quando considerarmos e se considerarmos essas questões, vai fazer com que nós nos voltemos para as coisas que não são mais importantes. E que, portanto, é necessário que nós, de fato, coloquemos toda a nossa atenção naquilo que nos ensina o Senhor. É verdade que os acontecimentos últimos são conhecidos pelo Senhor. O Senhor sabe quando as coisas haverão de terminar, como haverão de terminar, sabendo que justamente o término das coisas aqui, ou seja, a vinda do Senhor no final dos tempos, na verdade é um grande começo, ou melhor ainda, a grande plenitude de tudo aquilo que nosso Senhor iniciou com a obra, com a sua obra de salvação e redenção. Então, a grande questão aqui é justamente compreendermos qual é a lógica por detrás desses acontecimentos e qual a postura que temos que ter diante de tudo isso. Em primeiro lugar, é saber que nós precisamos ser capazes de perder a nossa vida. Aprender a perder a nossa vida. Essa é a grande questão. Outra coisa importante que vai sendo marcada por esses trechos do Evangelho é, logicamente, sabermos que essas coisas serão imprevistas, por mais que tenham sinais que identifiquem esses acontecimentos, eles provavelmente não é que serão tão claros assim, né? Eles vão exigir uma interpretação e essa interpretação nos aponta, então, para aquilo que o Evangelho sugere em duas figuras, Noé e Ló. Vejam só, mais do que tudo, o Evangelho aqui quer nos apontar para dois modelos a serem imitados. Qual é a atitude que nós temos que ter diante das incertezas e das certezas acerca dessas realidades últimas? Qual é a atitude que nós temos que ter iluminados pela fé? A atitude deles de desprendimento e de mortificação, de vigilância e de fé. Vejam, Noé constrói a arca sem saber o que vai acontecer. Tenta reunir aquilo que nosso Senhor pediu e coloca na arca. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer, mas Noé é um homem que é interpelado pelo Senhor e obedece, e opera, e age, e faz aquilo que nosso Senhor pede. Ló, a mesma coisa. Ló está num lugar de pecado, né? E o que acontece? Né? Nosso Senhor reconhece nele alguém que está disposto a escutá-lo e obedecê-lo, disposto a deixar tudo para trás e seguir um novo caminho, né? Sem se importar com as coisas que ficam para trás. Então, essa é a grande questão. E a diferença, então, aqui está nessas posturas que vão ser determinantes e fundamentais para que nós possamos acolher aquilo que Deus tem para nos dar. Porque essas realidades últimas, que vão ser marcadas provavelmente por sinais, por talvez catástrofes, enfim, essas realidades últimas, muito mais do que tirar-nos coisas, estão aí para nos dar a plenitude. E é isso que tem que ficar claro para nós. Nosso Senhor conduz as coisas desta maneira para, através de tudo isso, conduzir-nos à plenitude. E como devemos ansiar e desejar por isso? Que o Senhor conduza à plenitude a obra de suas mãos, na nossa vida, no mundo, na história, independente de como os outros, muitas vezes eu quero dizer que o mundo siga, porque o mundo segue na contramão, ou melhor, nós seguimos na contramão do mundo, porque seguimos o Senhor, mas independente de tudo isso, nós precisamos estar firmes no Senhor, nessas atitudes de desprendimento, de mortificação, de vigilância na fé, e assim por diante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Confiemos à Santíssima Virgem Maria, que é nossa mãe, a vida e a família dos nossos irmãos que hoje celebram então o seu aniversário, celebram o aniversário de casamento. Nós nos alegramos com vocês e pedimos que Deus, através da Virgem Santíssima, derrame abundantemente as suas graças e as suas bênçãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Façamos oração a São José, como já estamos acostumados, confiando aos seus cuidados, ao seu patrocínio e a sua ação providente e intercessão, as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo daqueles que mais sofrem, daqueles que mais padecem. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado e favorecido pelo Espírito Santo, amado pela Virgem Maria, louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com paternal bondade a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos vós, vossos lares, vossas famílias, vossas atividades, lugares de trabalho, desça e permaneça pela intercessão da Virgem Santíssima, de São José, seu castíssimo esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um dia abençoado. Fiquem com Deus.